O senhor poderia se apresentar? Sim. Sou Douglas Jorge Gonçalves, atual vice-presidente do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança do município de Rio Claro. O CONSEG foi criado em 1985 pelo então governador do estado de São Paulo, Franco Montoro. O CONSEG, ele basicamente tem por objetivo representar o cidadão junto à Secretaria de Segurança do Estado. Ele é formado por um grupo de cidadãos, residentes na cidade, voluntários. É um grupo que ele tem que ser reconhecido pela cidade, e também ele tem que ter o aval do comandante da Polícia Militar da cidade. E qual seria o objetivo? Do que se trata esse conselho, o CONSEG? Então, o conselho ele é formado por 6 pessoas, 6 cidadãos, e mais os chamados membros natos do CONSEG. Os membros natos, eles são formados por representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil de Rio Claro. O CONSEG, ele tem por objetivo maior a integração do cidadão com os órgãos da polícia, visando a segurança e a ordem social, basicamente. E como o CONSEG se organiza e atua para atingir esse objetivo? Então, o CONSEG ele é formado pelo presidente do conselho, o vice-presidente, primeiro e segundo secretários, e o diretor social. São basicamente 6 pessoas, e mais os membros natos, que representam a Polícia Militar e Polícia Civil. O conselho se reúne pelo menos uma vez por mês, e ele é aberto ao acompanhamento de qualquer cidadão que esteja interessado, e é importante mesmo que os cidadãos participem, porque é ouvindo as necessidades dos cidadãos que o CONSEG tenta executar sua função. Nesse contexto, qual a função do senhor como vice-presidente do conselho? Bom, o vice-presidente, ele basicamente, ele faz a função do presidente na sua eventual ausência, E ele também é responsável por criar grupos de apoio, grupos paralelos que possam auxiliar o CONSEG nas suas atribuições. O CONSEG ele possui algum tipo de ligação, além da ligação à Polícia Militar, à Polícia Civil, alguma ligação à Prefeitura de Rio Claro ou algum órgão dela? Então, o CONSEG, na medida em que ele identifica necessidades do cidadão, ele mesmo vai buscar apoio junto à Prefeitura. Ele, quando necessário, ele faz os ofícios buscando soluções junto à Prefeitura, ao Prefeito Municipal, à própria Câmara de Vereadores da cidade. Ou seja, ele é um elo de ligação, a meu ver, muito importante para tentar buscar soluções de que a cidade necessita. E quais os atuais focos de discussão nas reuniões do Conselho? Há alguma temática específica? Algum foco? Então, nós buscamos principalmente a segurança.
A segurança, essa é uma palavra muito ampla, né? Mas, por exemplo, é considerado, é muito importante que a gente considera de segurança primária. A segurança primária, ela é, por exemplo, iluminação pública de qualidade. Porque quando uma praça, por exemplo, não tem uma iluminação adequada, ali pode ser um foco de possíveis assaltos ou trazer insegurança. Então, a iluminação pública é a chamada, a polícia reconhece isso, como importante segurança primária. Então, quando identificamos que há uma deficiência de iluminação ou quando um cidadão traz isso para o CONSEG, nós agimos junto à prefeitura para que isso seja sanado o mais rapidamente possível. É claro que o cidadão pode buscar diretamente isso na prefeitura, o que é mais prático, né? Então o CONSEG atua quando a rotina do cidadão não é atendida junto às autoridades. O senhor comentou que seria necessário ir falar com a prefeitura para se resolver questões como essa da iluminação pública. Em vista disso, qual o poder de influência do CONSEG sobre as decisões da prefeitura? Então, a iluminação pública é um dos exemplos, né? Nós temos outra situação de segurança primária que é a própria, por exemplo, uma via esburacada, onde ou à noite, em que o carro tivesse que parar, quase parar, e ali também ter a possibilidade de um assalto. Mas o CONSEG, ele tem um poder de ação na medida em que ele tem o amparo legal da Secretaria de Segurança Pública do Estado, né? E mais do que isso, na medida em que ele faz uma solicitação à prefeitura e não tem uma resposta adequada, o cidadão vai ter esse retorno. O CONSEG vai ter que novamente voltar à população e dizer, olha, fizemos esse ofício, havia uma previsão de tal coisa e não foi feito. E isso, de alguma forma, trará a imagem negativa da prefeitura perante a população. Então, é um trabalho mesmo de persistência. O CONSEG solicita, faz o ofício, eventualmente convoca uma reunião para falar pessoalmente com o prefeito ou com os vereadores. Nas reuniões do CONSEG, normalmente tem 2 ou 3 representantes dos vereadores também, é importante que eu lembre isso. Então, por tudo isso, o CONSEG é, na verdade, a voz do cidadão perante a prefeitura, né? Eles, como responsáveis por atender a necessidade da população, então é isso que nós fazemos, né? Buscamos a solução e trazemos essa resposta ao cidadão. E quais as medidas, as mudanças que o CONSEG já promoveu em Rio Claro? Então, eu estou na vice-direção do CONSEG desde abril do ano 15, né? Na minha gestão, nós fizemos alguns ofícios para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal de Segurança, e estamos buscando atualmente a ampliação do número de câmeras de vigilância na cidade, que é um instrumento importante, né? Já que a polícia não tem condições de fisicamente estar em todos os locais. Quanto mais câmeras estrategicamente colocadas na cidade, e a Guarda Civil hoje tem uma central de monitoramento de câmeras integradas, ela vai ter uma vigilância praticamente online, né? Porque tem diga-se de passagem, a Guarda Civil de Rio Claro ela tem uma estrutura muito boa de monitoramento de câmeras. Só que é necessário que haja uma ampliação. Salvo engano, nós temos hoje cerca de 20 câmeras funcionando, mas poderia ter 70, 100 câmeras em locais estratégicos. Então,
o CONSEG oficializou a Prefeitura e a Câmara de Vereadores pedindo providências. Essa é uma atuação importante. Fizemos recentemente também um pedido à Prefeitura e à Câmara para que se reveja a situação do trânsito de bicicletas da cidade. Porque Rio Claro é uma das cidades, comparando com o nível de população, uma das maiores populações de bicicletas, né? Então é importante que se veja isso, porque diariamente tem acidentes com bicicleta, né? Tem mortes aí, de motos também. Então o CONSEG vem atuando também, fez um ofício recente pedindo providências e um estudo mais aprofundado sobre o trânsito de bicicleta. Recentemente o CONSEG também aderiu ao projeto de ação popular do Ministério Público das 10 medidas contra a corrupção, né? Nós angariamos uma centena de assinaturas, mandamos também ao Ministério Público e já houve divulgação na imprensa que esse projeto de lei já alcançou 2 milhões de assinaturas em todo o Brasil e que já foi encaminhado a Brasília para ser avaliado lá pela Câmara de Deputados e dar andamento. Esse foi um passo também interessante. O CONSEG é uma organização restrita ao município de Rio Claro? O CONSEG Floridiana, que é o nosso núcleo, ele é específico de Rio Claro. Agora, todos os municípios do estado de São Paulo têm o direito de criar o seu conselho comunitário, né? Porque é uma legislação pertinente ao Estado, criado pelo governo do Estado e vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em Rio Claro nós temos atualmente somente este conselho. Pela população e pela situação geográfica, Rio Claro comportaria até 3 conselhos. Então veja que nós temos deficiência de 2 conselhos comunitários que poderiam estar interagindo, né? Na Grande São Paulo, por exemplo, eu acredito que haja cerca de 20 conselhos, né? Devido à grande população existente e à vasta extensão do território também de São Paulo. Eu gostaria aqui de registrar a importância do cidadão participar do conselho, porque o conselho representa o cidadão. Na medida em que tivermos uma população de cidadãos participando do conselho, o conselho ganha força e é um ciclo virtuoso, né? O CONSEG auxiliando a população e a população apoiando o conselho para obter os resultados. E de que forma a população ela pode entrar em contato, apoiar o CONSEG? Então, o conselho ele faz reuniões todos os meses, né? Na última terça-feira de cada mês. Normalmente nós fazemos as reuniões no complexo ali do SESI, né? do Jardim Floridiana. Aquelas pessoas que já têm comunicação com o conselho recebem e-mails do aviso da reunião, mas a reunião ela já está estabelecida anualmente, então ela não muda de data e horário. Eventualmente muda de local, mas é avisado com antecedência. E gostaria novamente de reforçar a importância do cidadão participar das reuniões. Como nós não temos poder de polícia, nós não podemos receber pleitos informais, nós não recebemos pessoas para eventualmente podermos conversar, mas nós não temos esse poder de polícia. Então,
Disponibilizamos as reuniões, que é aberta a toda a população, e disponibilizamos também um e-mail, o conseguefloridiana@gmail.com, que é monitorado pelo secretariado do Conselho. Muito obrigado, senhor Douglas, pela atenção, pelo seu tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição.